E aí, salve, salve, sejam muito bem-vindos ao 13º e último vídeo dessa série, na qual nós desenvolvemos o nosso joguinho de labirinto usando a biblioteca Phaser.js. E no vídeo de hoje nós vamos concluir então o projeto, nós vamos construir a fase 2, que na verdade é essencialmente copiar a fase 1, a gente só vai mudar um detalhe aqui e ali. Vamos construir a tela de final do jogo e fazer a lógica para retornar para o menu do jogo. E aqui nesse projeto eu só vou fazer 2 fases, mas vocês vão ver que é muito simples fazer uma nova fase, então vocês podem fazer aí 2, 3, 4, quantas fases vocês acharem convenientes para o jogo de vocês, ok? Então vamos aqui ao projeto, o labirinto, vamos aqui abrir direto o nosso Stage 1 para concluir a fase 1. Então vamos identificar aqui a função Game Over, que a gente começou a trabalhar no último vídeo, aqui. No último vídeo, então, a gente estabeleceu a condição de Game Over, na qual o jogador acaba o tempo e ele não consegue pegar o número de moedas necessárias para passar de fase. Agora a gente vai trabalhar a outra opção, que é caso o jogador consiga passar de fase, consiga concluir ali o level. Para a gente testar isso sem precisar ficar pegando 10 moedas cada vez que for testar, eu vou reduzir o número de moedas necessárias para passar de fase para uma única moeda. Então, pegou a moeda, passou de fase. Então aqui na linha 152 eu vou reduzir o valor de 10 para 1. Vou reduzir também aqui na linha, na 140, ok? E aqui em cima na 121. Então se vocês forem mais inteligentes do que eu, vocês criem uma única variável e determinem ali, sei lá, moedas necessárias para passar de fase, alguma coisa assim, e estabeleçam um valor em um único lugar, justamente para não ter que fazer isso. Quando você for mexer no seu jogo, você não tem que mudar em 3 lugares diferentes. Mas aqui, como esse projeto é só educacional mesmo, então eu vou deixar do jeito que está. Então vamos lá. Disparamos a função Game Over e o cara tem o número de moedas necessárias para passar de fase. O que fazer? Então vamos aqui na 140. Então, caso as moedas coletadas do jogador sejam maiores ou iguais ao número que a gente estabeleceu aqui, no caso 1, então ele passou de fase. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar um texto e exibir para dar o feedback para o jogador, dizendo parabéns, você passou de fase, alguma coisa do tipo. Então para tal eu vou criar aqui um texto para ser exibido, né? Uma variável que eu vou chamar de txt level complete. E ela vai ser um game.add.text. Então vai ser um objeto texto do Phaser, que vai ficar posicionada no centro do jogo em relação ao eixo X. Então game.word.centerX e a 150 pixels no eixo Y. A mensagem que eu vou exibir vai ser level complete e a configuração do texto vai ser font 20 pixels na fonte Emulogic e com preenchimento branco. Então, FFF. Agora a gente tem que centralizar a nossa variável, o nosso objeto level complete em relação à tela. Então, anchor.set, passando o valor 0.5. Ok? Aqui então a gente criou a variável que vai ficar responsável por exibir a mensagem level complete quando o jogador passar de fase. Então uma outra coisa que eu acho legal fazer aqui também, que é uma ideia bacana, é dar um bônus para o jogador em função do tempo que ele gastou para passar daquela fase. Então quanto mais rápido o jogador conseguir passar de fase, mais pontos ele vai ganhar. Então para isso a gente vai fazer o seguinte cálculo: vamos pegar a quantidade de tempo que sobrou em segundos, vamos multiplicar por 5, de forma que o jogador vai ganhar 5 pontos por segundo que ele não gastou para concluir a fase. Então eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de bônus, e ela vai receber this.time, que é o tempo que o cara ainda tem para jogar, vezes 5. Então dessa forma são 5 pontos por segundo que sobrou quando o jogo acabou e o cara conseguiu passar de fase. Agora eu vou atualizar a pontuação dele adicionando esse bônus.
Então o nosso game.global.score mais igual bônus. Beleza? Então o valor que está armazenado aqui em bônus ele vai ser somado à pontuação global do jogador. E se a pontuação do cara foi atualizada, é interessante a gente atualizar também o texto que está exibindo a pontuação, aquele texto lá em cima que diz lá score e a pontuação do cara. Então vamos dizer aqui que o nosso this.txtscore.text, ou seja, o texto que está sendo exibido no txtscore, ele vai receber a mensagem score, espaço, mais nossa função this.getText, passando como parâmetro game.global.score. Ok? Dessa forma, então, o cara ganhou uma pontuação extra ali, um bônus pelo tempo que ele não gastou, e esse bônus já foi somado aqui na sua pontuação e está sendo exibido de forma atualizada lá no txtscore. Agora, se a pontuação do cara foi atualizada, a gente tem que fazer uma verificação para conferir se ele quebrou o recorde, quer dizer, se a pontuação atual dele é superior ao high score que está armazenado lá no local storage. Então vamos fazer essa verificação aqui. If o nosso game.global.score se for maior do que o game.global.highscore, então o nosso recorde, nosso high score, game.global.highscore, ele vai ser atualizado, ele vai receber o valor de game.global.score. E agora a gente precisa informar ao jogador o valor desse bônus que ele recebeu e quanto ficou a sua pontuação final. Então, para isso, a gente vai criar variáveis que vão ficar responsáveis por exibir essas informações na tela, da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Então, eu vou até copiar esse comando aqui, vou colar aqui embaixo, mas aqui eu vou criar uma variável que vai ser o meu txt bônus. Ok, ele vai ser um game.add.text, vai ficar centralizado em relação ao eixo X e vai ficar 200 pixels em relação ao eixo Y. Aqui eu vou mandar a mensagem time bonus, espaço, mais nosso this.getText, passando como parâmetro o valor da variável bônus. Então, esse bônus aqui vai ser exibido aqui no time bonus. A configuração da fonte é essa mesmo, 20 pixels Emologic na cor branca. E aqui vamos centralizar o nosso txt bônus. Beleza. E vamos criar um desse aqui também para exibir o final score, né, a pontuação final do jogador. Vou chamar de txt final score. Vai ser a mesma coisa aqui, game.add.text centralizado no eixo X e a 250 pixels no eixo Y. Então a mensagem que eu vou passar aqui vai ser final score, espaço, this.getText, passando aqui nosso game.global.score. Beleza? A configuração da fonte vai permanecer a mesma, 20 pixels Emologic na cor branca. E aqui, Final Score, a gente vai ancorar pelo centro para ele ficar centralizado na tela. Isso conclui essa parte aqui então. Quer dizer, se o cara conseguir o número de moedas necessárias para passar de fase, a gente vai exibir isso na tela, o Level Complete, a mensagem Level Complete. Vamos calcular um bônus em função do tempo que sobrou, vamos somar esse bônus à pontuação do jogador e vamos atualizar aqui o score que está sendo exibido lá em cima da tela. Aqui a gente está verificando se o cara quebrou um recorde, né? Se a pontuação dele é melhor do que a high score. Estamos exibindo para o jogador o bônus que ele ganhou, o time bônus, e o final score dele, que é a pontuação dele somada do bônus.
Aqui seria a condição caso ele tivesse perdido o jogo, né? Se ele não tivesse conseguido pegar o número de moedas necessárias a tempo, que não vai ser o caso, então isso aqui não vai ser exibido. E vamos exibir o Best Score, que é a pontuação que está armazenada lá no Local Storage High Score, né? Game Global High Score. Caso ele tenha conseguido superar essa pontuação, então vai ser a mesma pontuação. A pontuação atual dele vai ser o High Score. Caso não, então vai estar sendo exibido aqui a pontuação como um desafio ali para o jogador para ele conseguir quebrar aquela pontuação. Aqui agora a gente vai ver o que o jogo vai fazer depois de ter exibido essas mensagens e ter passado aqueles 5 segundos que a gente vai dar para o tempo ali para o jogador conseguir absorver essa informação que a gente está passando para ele. Então a música vai parar de qualquer jeito, tenha ele morrido, né, tenha não conseguido atingir os objetivos do jogo ou tenha passado de fase, de qualquer forma a gente vai fazer a música parar. E caso ele tenha conseguido a pontuação necessária, né, o número de moedas necessários, então a gente vai fazer aqui nosso game.state.start, passando aqui o Stage 2, que é a fase que a gente vai desenvolver agora. Mas vamos parar aqui um minutinho então e vamos testar o jogo para ver se está tudo funcionando certinho até agora ou se eu cometi algum equívoco aqui. Então vamos lá no index, vamos executar no navegador, até aqui tudo bem. Vamos lá, pegar nossa moedinha, beleza, pegamos a moeda, está ali a mensagem. Depois de 5 segundos o jogo parou porque a gente ainda não configurou o Stage 2, né? Então tá lá, level complete, time bonus, referente ao tempo que sobrou do jogo, né? Pegar uma moeda realmente é bem rápido, então ficou um bom bônus aqui de tempo. E o final score, que é o time bonus, no caso 490, mais uma moedinha vezes 5, que foi 5 pontos que a gente estabeleceu por moeda, então 495 e é o nosso best score até o momento. Beleza, então tá tudo dando certinho aqui, por enquanto. Vamos agora configurar o Stage 2, tá, ok? Então o lance do Stage 2 é o seguinte, ele é exatamente igual ao Stage 1, então são todos os métodos que eu já estabeleci, todas as funções, todas as mecânicas do jogo são essas aqui mesmo. Então, vamos aqui no nosso JS, eu vou pegar esse arquivo stage2.js, que a gente já tinha estabelecido lá no começo do projeto, né? Mas que ainda não tem essencialmente nenhum código, a gente só criou o objeto aqui. E eu vou deletar esse stage 2, então sai fora, e vou copiar o stage 1, renomeando ele para stage 2. Então é como se o stage 2 fosse o stage 1 todo de novo. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, renomear o nome do objeto. Aqui, ó. Ele está como stage 1 state? Não pode, tem que chamar stage 2 state. Por quê? Porque lá no game.js, quando a gente estabeleceu os states, então a gente associou aqui a variável, né, o nome stage 2 ao objeto stage 2 state. Então aqui o nome do arquivo stage 2 tem que ter esse objeto aqui, stage 2 state. Então o nome do objeto tem que estar de acordo com o que foi passado aqui no game. Ok, então se a gente passou esse objeto aqui, stage 2 state, então o nome do objeto tem que chamar stage 2 state. Então, outra coisa que a gente tem que mudar é o labirinto, né? Que a gente não quer o mesmo labirinto. E eu já tenho um outro labirinto preparado aqui na agulha. Então, vai ser essa matriz aqui. Ok? Então, eu vou substituir o labirinto. E vocês podem configurar o labirinto da segunda fase da forma que vocês acharem melhor. E, naturalmente, esse arquivo vai estar disponível para download nos comentários do vídeo. Então, se vocês quiserem usar esse aqui só como teste, também podem usar, não tem problema nenhum. Aí toda essa parte aqui de construção do labirinto, os algoritmos são iguais, as funções, a estrutura do inimigo, a inteligência artificial, a criação de moeda, tudo igual. A gente não precisa mexer em nada disso, que vai funcionar igualzinho. Só que no Game Over, que a gente tem que fazer uma modificação. A questão do bônus a gente pode manter, não tem problema, final score, tudo. Só que quando o jogo acabar, ele não vai chamar o Stage 2 de novo, ele vai chamar
a tela de final. E a tela de final, aqui no Game.js, vamos ver, a gente estabeleceu ela com o nome de end. Então é essa aí que a gente vai chamar, end. Beleza? Da segunda fase, então, se o cara morrer, se ele não conseguir completar um número de moedas a tempo, vai chamar o menu, tá? Vai exibir a mensagem de Game Over, conforme a gente já tinha configurado isso aqui no Stage 1. E se o cara conseguir completar o número de moedas, ele vai chamar o End. Então a gente já pode configurar até o End aqui, que a gente já tem isso aqui, mas que ainda não está configurado. Está só o objeto End State, conforme a gente estabeleceu aqui no Game.js, né? End State. Então já podemos até mexer nisso aqui. O nosso End State, como todos os states do Phaser, tem que ter uma função Create, que é a função que vai ser disparada assim que ele for carregado. Então vamos lá no nosso Create, dois pontos, passamos a função Function. E o que essa tela vai fazer? Bom, a gente vai carregar uma imagem para ser exibida aqui. Então vamos lá, game.add.sprite. Essa imagem ela vai ficar ancorada na origem da tela, ou seja, 0 em x e 0 em y, 0, 0. E a imagem que vai ser exibida, ela chama end também, né? Conforme a gente configurou lá no Load.js, né? Aqui a gente tem as imagens que foram carregadas para a memória e temos aqui a nossa end, que está na pasta img com o nome de end.png. Se a gente for lá nessa pastinha, img, end.png, é essa imagem aqui que vai ser exibida no final do jogo. Ok? Então, vamos criar também então, uma mensagem Press Start, que vai ser exibida para o jogador após 3 segundos que ele visualizar ali a imagem de fim de jogo, né? Então passou 3 segundos, a gente pode exibir ali para ele um Press Start e habilitar o botão Enter para, quando pressionado, chamar o menu. Então, para criar aquela variável que vai carregar um texto, a gente já tem vários exemplos aqui, né? Não tem necessidade de ficar criando do zero. Vou copiar um aqui qualquer do Stage 1, vou vir aqui no End e vou colar. Só que eu não vou chamar isso aqui de txt bônus, eu vou chamar isso aqui de txt press start. Então, press start. Vai ser um game.add.text, vai ficar centralizado no eixo X. Eu vou colocar ele a 250 pixels no eixo Y, vai ficar no centro da tela. A mensagem que vai ser exibida vai ser press start. Não tem que exibir mais nada, só o press start mesmo. A configuração da fonte vai ser 20 pixels Emulogic, só que eu não vou colocar branco não, vou colocar ele vermelho. Então aqui F00. Aqui o nosso press start centralizado. E eu vou criar esse texto transparente. Então eu vou colocar ele com alfa valor igual a 0. Então txt press start ponto alfa recebendo 0. Dessa forma, no momento em que a tela for carregada, o texto já vai estar lá, só que ele não vai estar sendo exibido ainda para o jogador. Que nem a gente fez lá no menu, né, no comecinho do jogo. E agora eu vou criar um evento que vai ser disparado após 3 segundos, liberando a tecla Enter para chamar o menu e exibindo esse texto Press Start, que vai ficar piscando na tela. Então vamos botar aqui, ó, game.time.events.add. Eu vou adicionar um evento que vai ser executado uma única vez. Então o tempo de execução, né, para disparar esse evento vai ser 3 segundos. Eu vou disparar uma função e tenho que passar o this como contexto. Então, após esses 3 segundos, eu vou botar essa mensagem para piscar. Então, game.add.tween, que é o método que a gente usa para adicionar efeitos no texto. Passo aqui qual o texto que eu quero que receba esse efeito, vai ser o nosso txt press start, ponto to, e vou adicionar aqui qual o efeito que eu quero que seja adicionado nessa variável. Então vou passar um objeto com um atributo que eu quero que seja alterado, vai ser o alpha, 2 pontos e o valor para o qual eu quero que esse atributo seja alterado. Então o alpha estava 0, ele vai receber 1.
0,500 milissegundos, ou seja, meio segundo, vai ser o tempo que vai demorar esse processo, essa alteração aqui para tornar a mensagem visível. Ponto to, e aí a mesma coisa, só que eu vou mudar o alfa para 0. Alfa, 2 pontos, valor 0, 500. Ponto loop, porque eu quero que o texto fique piscando, então esse processo vai ficar em loop. Ele vai alfa 0, alfa 1, alfa 0, alfa 1, ponto start. Para já iniciar de cara esse loop, que vai ficar alterando aqui os valores do alfa da nossa mensagem. Então isso aqui vai fazer a mensagem piscar na tela. Agora vamos habilitar a tecla Enter para chamar o menu quando for pressionado. Então vou criar aqui uma variável Enter Key, recebendo game.input.keyboard.add key, aqui com K maiúsculo, tá ok? E aqui eu vou passar qual a tecla que eu quero que seja pressionada, que vai ficar associada a essa variável Enter Key. Então aqui no caso eu vou passar a phaser.keyboard.enter. Beleza? Prestando atenção que aqui o phaser é com P maiúsculo e o keyboard é com K maiúsculo e o Enter todo em caixa alta. Então aqui eu peguei essa variável Enter Key e associei com a tecla Enter. Agora eu vou associar um método, uma função a essa tecla. Então o nosso Enter Key ponto on down, ou seja, quando for pressionada, ponto add once, porque é um método que vai ser disparado uma única vez e depois ele vai ser desabilitado. E aí eu vou passar a função this.backToMenu, passando o this como contexto. Então agora eu tenho que criar essa função backToMenu. Então eu vou aqui no final do create function, tá? Vou adicionar uma vírgula aqui para não travar e vou criar aqui o nosso backToMenu. 2 pontos, function. E a única coisa que eu vou adicionar aqui vai ser um game.state.start, passando como parâmetro um menu, que é o state que vai ser chamado quando o Enter for pressionado. Isso conclui então o nosso end state. Quando ele for carregado, então a função create vai se encarregar de criar esse sprite aqui, de carregar esse sprite e exibir isso na tela, criar a nossa mensagem press start, que vai ser criada inicialmente com o alfa 0, ou seja, invisível, transparente, E após 3 segundos vai disparar uma função que vai fazer a mensagem piscar na tela e vai habilitar a tecla Enter, que quando pressionada vai chamar a função backToMenu, essa função aqui que unicamente vai fazer o seguinte, vai chamar o state menu, jogando o jogador de volta lá para a tela inicial. Beleza? Vamos testar isso tudo aqui para ver se está funcionando. Vamos carregar o jogo. Ok. Vamos pegar a moedinha para passar de fase. Beleza, passamos da primeira fase. Carregou a segunda fase. Repara que o labirinto agora está diferente. Peguei a moedinha, passei da segunda fase. Chamou a tela final. E após 3 segundos, pintou aqui o Press Start. Quando eu pressiono Start, volta para tela de menu. Ok, só tem uma coisa que a gente tem que resolver agora, reparem bem. O high score nosso ficou como 970. Quando eu começo o jogo, o score está armazenando esse valor, 970. Então quer dizer, o cara já começa com o high score armazenado na memória. Qual o problema que está acontecendo aqui? Lá no nosso menu, quando ele for chamado, ele tem que zerar o valor do score global. Então vamos pegar um lugarzinho aqui qualquer e vamos dizer que o nosso game
global.score recebe 0. Então, toda vez que a gente voltar para a tela de menu, o score global vai ser zerado. Então, quando o jogador começar de novo a primeira fase, ele começa com o score igual a 0. A gente só quer armazenar o high score. O high score tudo bem, a gente pode manter ele com o placar de recorde, né? Então vamos lá testar novamente, na F5 para carregar. Então ok, nosso score está zerado. 485 no score. Segunda fase. $955. Well done. Press Start. 970 é o High Score. E quando começa novamente, então o nosso Global Score foi zerado. Beleza? E esse loop vai continuar enquanto o jogador tiver interesse em jogar. Então, vocês podem criar aí outras fases, né? Para manipular o labirinto. Vocês viram que é muito simples, basta a gente construir ali em cima da nossa matriz. Ok? Então vocês podem fazer as alterações. E com isso a gente conclui finalmente esse projeto, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil para vocês, né? Que tenha trazido, agregado alguma coisa legal, algum conhecimento novo. E eu agradeço demais a atenção de vocês, o pessoal que acompanhou esse projeto aí durante todo o processo. E a gente se vê então num próximo projeto aí, num próximo vídeo, legal? Fica aqui um forte abraço, muito obrigado e valeu, tchau!